Olá a todos, meu nome é Diego Roman e hoje quero trazer um tutorial de mentalidade para fazer trading da maneira certa. Assistam até o final. Se você ainda não entendeu nada, sinta-se à vontade para me escrever e terei prazer em ajudar. Você encontrará os links para as minhas redes sociais na descrição. Por que você nunca aprendeu educação financeira na escola? Por que ninguém te ensinou a investir? Por que ninguém te ensinou como o dinheiro realmente funciona? Essa não é uma história sobre conspirações. É uma história sobre algo muito mais assustador. É sobre o que acontece dentro da sua cabeça e como isso te mantém preso sem você perceber. Deixa eu te contar algo que mudou minha vida. Há alguns anos atrás, eu conheci um cara, Roberto tinha 42 anos, trabalhava das 7 da manhã às 7 da noite, todos os dias, sem falta. Há 20 anos, e sabe quanto ele tinha na conta? R$ 1.200. Isso mesmo, 20 anos de trabalho, R$ 1.200. Enquanto isso, eu conheci outro cara, o Felipe. Felipe tinha 28 anos, trabalhava 4 horas por dia, de casa, e faturava R$ 60 mil por mês. E sabe qual era a diferença entre Roberto e Felipe? Não era inteligência. Roberto era mais inteligente, não era esforço. Roberto trabalhava o dobro, não era sorte. Felipe teve uma infância mais difícil que Roberto. A diferença estava em um lugar que ninguém olha, a mente. Roberto carregava dentro da cabeça um pensamento lá no subconsciente, um pensamento silencioso que alcança milhões de pessoas neste exato momento. Esse pensamento cria uma narrativa interna, que gera uma crença limitante sobre o próprio potencial. E essa crença sabota tudo, todos os dias, sem parar. Sabe qual era o pensamento de Roberto? Ele acreditava que dinheiro era fruto de sorte, que ricos nasceram ricos, que ele nunca teria chance, que o sistema era injusto. E enquanto ele carregava essa crença, ele estava condenado a repetir o mesmo padrão, o mesmo ciclo, a mesma vida, para sempre. Já Felipe descobriu algo muito jovem, algo que os ricos sabem e os pobres ignoram. T. Harv Eker, no livro Os Segredos da Mente Milionária, revelou que cada pessoa possui um termostato financeiro mental, um termostato invisível, programado desde a infância. E esse termostato controla quanto dinheiro você pode ter. Se o seu termostato está programado para R$ 1.000, você pode ganhar 10 mil, mas vai gastar 9 mil. Vai sabotar, vai perder, vai voltar para os 1.000. Sempre, porque é o que sua mente aceita. É o que você acredita que merece. E isso é aterrorizante, porque significa que o maior inimigo da sua riqueza não está lá fora, está aí dentro, na sua cabeça, nas suas crenças, nos seus pensamentos automáticos. E a maioria das pessoas nunca descobre isso. Elas passam a vida inteira lutando contra o mundo, reclamando do governo, reclamando do patrão, reclamando da sorte. Mas o problema nunca foi nada disso. O problema sempre foi a programação mental. Agora, presta atenção, porque o que vou te falar agora pode mudar tudo. Carol Dweck, psicóloga de Stanford, descobriu, após décadas de pesquisa, que existem 2 tipos de mentalidade. A mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Pessoas com mentalidade fixa acreditam que nasceram com um limite, que são o que são, que não podem mudar. Essas pessoas desistem rápido, evitam desafios, têm medo de errar e vivem culpando fatores externos. Já as pessoas com mentalidade de crescimento, elas sabem que podem evoluir, que podem aprender, que podem se transformar completamente. E essas pessoas enfrentam a dor, abraçam o erro, buscam o desafio e crescem sem parar. E sabe o mais assustador? A mentalidade não é genética, não é sorte, é escolha. Você escolhe qual mentalidade carregar todos os dias. E essa escolha define absolutamente tudo na sua vida. Deixa eu te dar um exemplo brutal. Você já ouviu falar de ganhadores da loteria que ficaram pobres de novo? Claro que sim. Tem até estatísticas sobre isso. 70% dos ganhadores da loteria voltam a ser pobres em menos de 5 anos. 70%, pensa nisso. Eles ganharam milhões, não precisavam trabalhar nunca mais.
e mesmo assim voltaram para a pobreza. Por quê? Porque o dinheiro mudou, mas a mente não. O termostato continuou programado para a pobreza e o dinheiro simplesmente evaporou. Gastaram com coisas inúteis. Emprestaram para todo mundo, né? Fizeram investimentos idiotas e em poucos anos estavam quebrados de novo, porque por fora eles eram milionários, mas por dentro ainda eram pobres. Agora, pensa no contrário. Você conhece histórias de pessoas que perderam tudo e voltaram mais fortes? Claro, tem empresário que faliu 3 vezes e hoje é bilionário. Tem trader que zerou a conta 5 vezes e hoje vive de mercado. Tem gente que perdeu tudo num incêndio e reconstruiu um império. Sabe por quê? Porque eles tinham o termostato programado para a riqueza, tinham a mentalidade de crescimento, e não importa quantas vezes caíssem, eles voltavam, porque por dentro eles eram ricos. E o dinheiro era só consequência. Morgan Housel, autor de A Psicologia do Dinheiro, diz que a riqueza não se trata de quanto você ganha, mas de quanto você consegue guardar e multiplicar com paciência. E guardar não é sobre ganhar muito. É sobre controlar impulsos, controlar ego, controlar a necessidade de impressionar pessoas que você nem gosta. Rico de verdade não compra para mostrar. Ele acumula para crescer. E essa diferença é brutal. Agora vou te fazer uma pergunta e quero que você seja honesto consigo mesmo. Qual termostato você tem? Você tem mentalidade de pobre ou de rico? Quando você vê alguém bem-sucedido, o que você sente? Admiração ou inveja? Inspiração ou ressentimento? Vontade de aprender ou vontade de criticar? Porque essa resposta emocional revela tudo. Se você sente raiva de quem tem dinheiro, você nunca vai ter, porque sua mente rejeita aquilo que você odeia. Mas se você sente curiosidade, se você quer entender como aquela pessoa chegou lá, você tem chance. Você tem o começo da mentalidade certa e isso pode ser trabalhado. Isso pode ser transformado. Isso pode te levar a lugares que você nem imagina. A verdade nua e crua é essa. Você não está pobre porque o sistema é injusto. Você está pobre porque sua mente foi programada para a pobreza. E enquanto você não reprogramar, nada muda. Absolutamente nada. Você pode ganhar na loteria, pode herdar uma fortuna, pode receber um salário gigante, mas se a sua mente continuar pobre, você volta para a pobreza. Sempre. Sem exceção. Porque o problema nunca foi o dinheiro. O problema sempre foi você. Agora vou te revelar o que separa o pobre do rico de verdade. E não é o que você imagina. Não é inteligência, não é sorte, não é networking. É algo muito mais profundo. É a relação que você tem com o tempo. Deixa eu explicar. O pobre vive no curto prazo. Ele quer resultado hoje, quer ganhar rápido, quer prazer agora, vê uma oportunidade e já quer colher, mas a árvore ainda nem foi plantada. Ele não aguenta esperar, não aguenta o processo e por isso nunca chega. Já o rico, ele pensa em décadas. Ele planta hoje sabendo que só vai colher daqui a 5 anos e mesmo assim planta com disciplina, com paciência, com fé no processo. Isso tem nome, chama gratificação adiada. E esse conceito é a diferença entre morrer pobre e morrer rico. Tem um estudo famoso chamado Teste do Marshmallow. Foi feito com crianças na Universidade de Stanford, nos anos 70. As crianças eram colocadas numa sala sozinhas. Na frente delas, um marshmallow. E o pesquisador dizia: você pode comer agora, se quiser. Mas se você esperar 15 minutos sem comer, eu te dou 2 marshmallows. Simples assim. Algumas crianças comeram na hora, outras esperaram. Anos depois, os pesquisadores foram atrás dessas crianças e descobriram algo chocante. As crianças que esperaram se tornaram adultos mais bem-sucedidos. Ganhavam mais dinheiro, tinham melhores empregos, relacionamentos mais saudáveis. E as que comeram na hora lutavam com dívidas, empregos ruins, decisões impulsivas, tudo porque não conseguiam adiar a recompensa. Essa é a diferença. O pobre come um marshmallow, o rico espera pelo segundo. E no trading, isso fica ainda mais claro. Você já viu trader iniciante querendo ganhar R$1.000 por dia, querendo transformar 100 em 10 mil em uma semana, entrando em operação atrás de operação sem parar? Esse é o marshmallow sendo comido. Esse é o desespero do curto prazo. E ele sempre quebra.
Porque o mercado não recompensa ansiedade. O mercado recompensa consistência. Recompensa paciência, recompensa quem sabe esperar o setup perfeito, quem sabe ficar de fora quando não tem nada. É quem entende que o dinheiro de verdade não vem de uma operação, vem de 1000 operações, de 2000 dias, de 5 anos de disciplina. E isso a maioria não aguenta, por isso a maioria desiste. Agora vem outra verdade brutal. O pobre tem medo de investir em si mesmo. Ele acha caro pagar um curso, acha caro comprar um livro, acha caro investir tempo estudando, mas não acha caro passar a vida inteira ganhando pouco. Não acha caro ficar preso no mesmo lugar por décadas. Não acha caro morrer sem realizar nada. Sabe por quê? Porque ele não sabe calcular o custo da ignorância. O custo de não saber é infinito. Você perde todos os dias, perde em cada decisão errada, perde em cada oportunidade que passa. Perde em cada ano que se repete igual ao anterior. Já o rico, ele investe em conhecimento sem dó, porque ele sabe que o melhor ativo que existe é a própria mente. Uma mente treinada gera riqueza infinita. Uma mente ignorante gera pobreza eterna. E tem mais. O pobre evita o desconforto. Ele foge da dor. Foge do sacrifício. Foge do esforço. Quer o caminho fácil. O atalho, a fórmula mágica. E cai em cada golpe. Cai em cada promessa falsa. Porque ele quer acreditar que existe um jeito de ficar rico sem mudar, sem crescer, sem sofrer. Mas não existe. Nunca existiu. Nunca vai existir. O rico abraça a dor. Ele sabe que o crescimento mora no desconforto. Ele acorda cedo quando não quer, estuda quando está cansado, treina quando está desmotivado, porque ele entende que disciplina não é sobre fazer quando você quer. É sobre fazer principalmente quando você não quer. E isso constrói caráter, constrói resiliência, constrói riqueza. Agora preste atenção nessa frase. Ela pode mudar a sua vida. Você não atrai o que você quer. Você atrai o que você é. Se você é indisciplinado, vai atrair resultados de indisciplina. Se você é ansioso, vai atrair resultados de ansiedade. Se você é inconsistente, vai atrair resultados de inconsistência. Mas se você se torna disciplinado, focado, paciente, estratégico, os resultados vêm como consequência natural, como lei da física, porque você se tornou a pessoa que merece aqueles resultados. E o mercado sente isso. A vida sente isso. O universo sente isso. Tem uma história que ilustra perfeitamente isso. Um jovem foi até um mestre e perguntou: Mestre, quanto tempo vai levar para eu ficar rico? O mestre respondeu: 10 anos. O jovem ficou desesperado. 10 anos? Mas isso é muito tempo. E se eu me dedicar ao dobro? Se eu trabalhar dia e noite? O mestre olhou fundo nos olhos dele e disse: nesse caso, 20 anos. O jovem não entendeu. Como assim? Se eu me esforçar mais, vai demorar mais? E o mestre respondeu: porque você está com pressa. E quem tem pressa não presta atenção, não aprende, não cresce. Só corre. E quem corre tropeça. Essa é a lição. A pressa é inimiga da riqueza. A ansiedade é inimiga do sucesso. O desespero é inimigo da consistência. Você precisa desacelerar para acelerar. Precisa descansar para crescer. Precisa parar de correr atrás e começar a construir tijolo por tijolo, dia após dia, sem pressa, sem desespero, só foco, só disciplina, só processo. E quando você menos esperar, você olha para trás e percebe: você não é mais a mesma pessoa, você evoluiu, você cresceu, você se tornou alguém que o mercado respeita, alguém que a vida recompensa, alguém que merece riqueza. E aí, meu amigo, ninguém mais tira isso de você, porque agora é quem você é, não é mais o que você finge ser. Agora vou te contar o segredo final. O segredo que os ricos protegem como ouro e que os pobres rejeitam quando ouvem, porque dói demais aceitar. O segredo é esse. Você precisa renascer. A pessoa que você é hoje não vai te levar onde você quer chegar. Simples assim. Se você quer resultados diferentes, precisa se tornar alguém diferente. Não melhorar um pouco, não ajustar algumas coisas. Você precisa quebrar, destruir, renascer. E a maioria das pessoas não aceita isso. Elas querem mudar de vida sem mudar de identidade. Querem ficar ricas continuando pobres por dentro. Querem ter disciplina sem
eliminar a preguiça. Querem ter foco sem eliminar as distrações. E isso não funciona. Nunca funcionou. Nunca vai funcionar. Tem uma frase poderosa que resume tudo. Se você quer algo que nunca teve, precisa fazer algo que nunca fez. Parece óbvio, mas quase ninguém vive isso. As pessoas querem um resultado novo, com os hábitos velhos. O dinheiro novo com a mentalidade velha, a vida nova com a versão velha delas mesmas. E ficam presas no mesmo ciclo, no mesmo padrão. Na mesma prisão mental, sabe o que acontece com quem realmente fica rico, vindo de baixo? Essas pessoas passam por uma transformação completa. Elas não reconhecem mais quem eram antes. Os amigos mudaram, os hábitos mudaram, a forma de pensar mudou, a forma de agir mudou, tudo mudou. Porque elas entenderam que para subir de nível na vida, você precisa subir de nível como pessoa. E isso exige sacrifício, exige solidão. Você vai perder amigos que não entendem sua jornada. Você vai ser chamado de louco, de obcecado, de esquisito. E tá tudo bem, porque essas pessoas não estão indo para onde você está indo. Elas estão confortáveis na mediocridade. E querem que você fique lá também, mas você não pode. Não se você realmente quer mudar. Vou te dar um exemplo prático do trading. Quando você começa, você opera por emoção. Entra porque está ansioso, sai porque está com medo. Dobra a posição porque está desesperado para recuperar. E perde muito. Até que um dia você percebe, esse cara que opera assim precisa desaparecer. Você precisa eliminar o trader emocional. Precisa eliminar o trader impulsivo. Precisa eliminar o trader ansioso. E ressuscitar como operador frio. Calculista, robótico, alguém que segue o plano não importa o que aconteça. Alguém que aceita o loss sem piscar. Alguém que deixa o gain correr sem interferir. Essa transformação não é fácil. Ela dói. Ela sangra. Mas é a única forma. A mente financeira precisa ser reprogramada completamente, porque os padrões antigos sempre levam aos mesmos resultados montessoriano. E isso vale para tudo na vida. Não só para o trading. Se você quer um corpo diferente, precisa eliminar a pessoa sedentária que você é. Se você quer um relacionamento saudável, precisa eliminar a pessoa tóxica que você é. Se você quer riqueza, precisa eliminar a pessoa pobre que você é. E quando eu digo eliminar, é literal, é enterrar, é nunca mais voltar a ser. Agora vem a parte mais importante de todas. O processo de transformação não tem fim. Você nunca está pronto. Você nunca está completo. Você está sempre evoluindo, sempre crescendo, sempre se tornando. E quem para de evoluir, começa a regredir. Não existe meio termo. Ou você está crescendo ou está morrendo, né? Os ricos entendem isso. Eles nunca param de estudar, nunca param de melhorar, nunca param de se desafiar, porque eles sabem que o dia que pararem, começam a perder. Já os pobres, eles acham que um dia vão chegar, que um dia vão ter dinheiro suficiente e vão parar, que um dia vão descansar, mas esse dia nunca chega, porque eles nunca começaram de verdade. Deixa eu te dar a chave de ouro, a chave que abre todas as portas. Disciplina diária. Não existe segredo maior que esse. Não existe fórmula mais poderosa. Não existe atalho melhor. Disciplina diária significa fazer todo dia o que precisa ser feito. Não quando você tem vontade, não quando você está inspirado. Todo dia, sem exceção, sem desculpa, sem negociação. Você acorda no mesmo horário todos os dias. Você estuda todos os dias. Você treina todos os dias. Você revisa suas operações todos os dias. Você melhora 1% todos os dias. E no final de um ano, você não é mais a mesma pessoa. Você é 365% melhor. E no final de 5 anos, você é irreconhecível. Você se tornou alguém que nem você acreditava que podia ser. E sabe o mais incrível? Nesse ponto, o dinheiro é consequência. Ele vem naturalmente porque você se tornou alguém valioso, alguém raro, alguém que o mercado precisa recompensar. Então para de procurar o segredo lá fora. Para de procurar a estratégia mágica, o indicador perfeito, o sinal infalível, o mentor milagroso. Tudo o que você precisa já está dentro de você. Você só precisa acordar. Precisa decidir, precisa se comprometer e precisa agir todo dia, sem parar,
até se tornar. Você não vai ficar rico porque encontrou o segredo. Você vai ficar rico porque se tornou o tipo de pessoa que fica rica. E essa transformação começa agora. Não amanhã, não segunda-feira, não ano que vem. Agora, neste exato momento, você decide se continua sendo quem você é ou se vai se tornar quem você precisa ser. E quando você decide de verdade, o universo inteiro conspira a seu favor. As portas se abrem, as oportunidades aparecem, as pessoas certas cruzam seu caminho. É porque você mudou a frequência, você saiu da frequência da escassez e entrou na frequência da abundância. E nessa frequência, tudo muda. Então respira fundo, olha no espelho e faz uma promessa para você mesmo. A promessa de que você nunca mais vai ser o mesmo. Que você vai honrar seu potencial, que você vai lutar até se tornar, que você não vai desistir quando doer, que você não vai parar quando cansar, que você vai continuar quando todos desistirem. Porque você sabe que dentro de você existe alguém grandioso esperando para nascer. E esse alguém não aceita mediocridade, não aceita desculpas, não aceita menos do que a vitória completa. Então levanta e vai. Se você gostou do vídeo, não hesite em se inscrever no canal e deixar um like para que eu possa continuar compartilhando informações valiosas. Muito obrigado. Para mais informações, convido você a visitar minha comunidade gratuita, onde você pode praticar em uma conta demo e começar a investir. Aguardamos por você.